Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo bom? Bom. Domingo do Trader aqui com vocês. Meu nome é Emerson Alves. Um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Galera, primeiro deixa eu já fazer um anúncio importante. Essa semana eu vou ter que dar uma pausa por duas razões muito importantes. Eu vou mudar. Claro, continuo morando em Paulinha, mas eu vou mudar. Estou fazendo uma mudança. E essa semana é a semana do meu aniversário. Faço aniversário dia 12. E daí eu sempre, quando chega perto do meu aniversário, eu já tiro uns dias, geralmente a minha mania assim, de pensar nas coisas que eu vou fazer pro ano seguinte, etc e tal. Então, vou ficar sem vídeos essa semana, mas eu volto na outra semana, depois, não nesse domingo, no outro. E aí eu vou fazer alguma coisa bem legal para vocês aí, para agradecer essa jornada de vocês aí comigo nesse tempo, tá bom? Tô pensando em fazer um papéis da galera, enfim, vou manter vocês informados. Você que não tá no grupo do Telegram, vai lá no grupo do Telegram. Então hoje é uma rapidinha, super rápida, tá bom? Muito obrigado aí a todos vocês, estamos juntos. Mais um ano aí da minha vida aí que vocês acompanharam aí no Trader Semático Podcast, tá bom? Vamos que vamos, então muito objetivamente, tem as questões da eleição, não vou falar disso, tá tudo certo, acho que a pressão tá baixando e as coisas vão se organizar, né? Amém. Segundo, né, sobre a questão da Petrobras, realmente é um tema controverso, porque o Conselho está realmente antecipando uma receita cujo ingresso deveria acontecer em janeiro. E isso tem como objetivo ajudar o Tesouro, que está fazendo com que a empresa antecipe esse caixa para pagar o Tesouro. É muito parecido com a estrutura da pedalada da Dilma, muito parecido, né? Por quê? Porque no regime de contabilidade pública, o ingresso da receita, ou seja, a arrecadação, acontece no exercício da entrada do dinheiro no caixa. Então, se o pagamento do dividendo acontece em janeiro, o ingresso será na conta de janeiro, que é o certo, né? Porque o regime das contas públicas não é o regime de caixa, é o regime de competência para a receita, é o regime de caixa, tá bom? Tá lá na Lei de Contabilidade Pública 4.320. Então, pertence a um exercício, as receitas nele arrecadadas e não estimadas. Estimar vamos ver se em dezembro vai ter movimento econômico, daí as empresas vão faturar, elas vão lucrar, vão apurar, e aí apurando, pagam, se pagarem, certo? Então, ciente disso e ciente que a contabilidade pública tem que ser um pouco mais conservadora do que a privada, no Brasil, o regime de contabilização é o de caixa, tá bom? Então, só conta como receita aquilo que é arrecadado no ano. Por isso que o governo quer fazer antecipar. Por que ele quer fazer antecipar? Porque daí esse dinheiro entra e ajuda no fechamento das contas. O que não é correto do ponto de vista técnico, se você falar assim, tecnicamente. Mas no Brasil, essas questões técnicas não têm tanta importância. Só tem importância se elas virarem um tabu político. E aí, eu acho que tem para os dois lados, vamos falar assim. Tem para os dois lados no sentido de que é uma decisão do Conselho, mas a motivação do ato não é o Conselho achar que precisa distribuir para os acionistas pessoas físicas, por exemplo. É porque o controlador precisa de dinheiro, né? Que também é uma coisa comum, só que isso acontece nas empresas privadas. Às vezes o controlador precisa de dinheiro, mas a empresa tem problema de caixa. Daí sabe o que ele faz? Sabe o que eles fazem? Vou contar para vocês o que eles fazem. Tchan! Desespero da Faria Lima. Eles fazem o seguinte: eles falam com o banco e fazem antecipação do dividendo, entendeu? E é assim que vaza a informação sobre o dividendo que a empresa vai fazer, etc e tal, porque daí, entendeu? Você coça minhas costas aqui, eu coço suas costas ali,
Aí você me fala quanto que vai ser o dividendo que você vai emitir. Aí você não emite. Por que você não paga antecipado esse dividendo? Porque esse pagamento de dividendo antecipado, para te ajudar, vai sangrar a empresa, porque você vai ter que pagar para todos os outros acionistas. Então o que você faz? Você passa os acionistas para trás, você informa para o banco que você vai precisar desse dinheiro, ele antecipa para você. Aí o banco, evidentemente, já fica esperto, toma uma posição a favor, contrário, dividendo, porque ele tem essa informação de todo mundo. Por quê? Porque ele está emprestando para o controlador. Esse é um exemplo de como vaza esse tipo de coisa. Tá vendo? A União não pode fazer isso. Entendeu? A União não pode fazer isso. Por que a União não pode fazer isso? Porque a União, ela só se endivida mediante emissão de dívida, títulos da dívida pública. Tá joia? E essa emissão é limitada por uma coisa que chama regra de ouro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que o governo tem que ter a mesma quantidade de receita de capital que ele tem de despesa de capital. Depois um dia eu falo sobre isso. E aí, por causa disso, o governo não pode fazer nada. Então ele precisa desse ingresso, tá bom? Só para falar, todo prefeitinho tenta fazer isso. Todo governadorzinho tenta fazer isso e todo presidente da república tenta fazer isso, porque é isso que político é. Político é um ser que acredita que as regras que se aplicam para todos os outros não se aplicam para ele, especialmente quando ele está no exercício do poder. Quando ele está na oposição, evidentemente, ele acha isso um absurdo, por quê? Porque o outro está fazendo e ele queria estar fazendo. Freud explica, tá bom? Por isso que vocês têm que parar de torcer para político, tá joia? Por isso vocês não podem torcer para ministro da Fazenda. Você não pode torcer para nenhum deles, porque eles são pessoas que falham como eu e você e que têm um ego gigantesco, nesse caso, muito provavelmente maior do que o meu e o seu, porque se ele se expõe todos os dias para isso é porque ele precisa muito do aplauso, tá bom? Então é isso. Dito isso, vamos lá. Mas eles são essenciais, mesmo sendo esse tipo de gente que eles são essenciais. Sem eles a gente não consegue organizar as coisas, certo? Então, parem com a infantilidade quando o assunto é política. Tá? A gente tem que ser adulto, bora lá tocar o Brasil, que é o que importa, né? Os políticos são sempre segundo plano, sempre. São só nomes que a gente coloca transitoriamente no poder, porque não dá pra gente se reunir, que nem no condomínio, e decidir as coisas. Até porque quando você se reúne no condomínio, dá pau. Imagina numa nação complexa e cheia de preconceitos e dificuldades e pessoas cheias de razão como o Brasil. Tá? O brasileiro é aquele cara que ele quer a liberdade de expressão do americano, a arma do americano, mas ele não quer ser preso, nem quer receber processo civil, nem processo criminal, tá joia? E ele também não quer ser civilizado como o europeu ou como o americano. Evidentemente, o europeu é muito mais civilizado que o americano, mas entendeu o que eu estou dizendo, né? O cara não quer saber que ele tem que ter o lugar dele, né? Ele quer ter direito de expressão. Deixa eu te contar uma coisa, se você falar nos Estados Unidos da América que você vai matar um ministro do Supremo Tribunal Federal, da Supreme Court, eu te dou 5 minutos para um cara do FBI estar dentro da sua casa e te dar um tiro na cabeça. Se você aparecer com uma arma, se você jogar uma granada, tá certo? Então assim, precisa parar com esse maniqueísmo infantil. Então nós vamos virar o USA? É isso? Então beleza. Então você escreve numa carta que você vai mandar matar o presidente eleito. Escreve. Tem vários casos de prisão assim. Vários. Porque uma coisa é o seu exercício ao direito da liberdade, que nos Estados Unidos é muito maior que o nosso. Mas absurdamente maior que o nosso. Mas existem excepcionalidades aí. Você pode queimar a bandeira. Você pode dizer que você acredita na supremacia de uma raça, tudo isso você pode dizer, salvo atentar contra o Estado. Então, teve casos de candidatos que durante o processo político eleitoral, falaram, eu vou matar fulano, preso. Manda lá um e-mail para a Casa Branca, White House, eu vou matar o Biden. Give it a shot. Vamos ver quanto tempo você dura, certo? Então, menos, né, galera? Existe uma estrutura de poder no mundo. Essa estrutura de poder não pode ser questionada porque você ficou com dor de corno porque o seu candidato perdeu. Porra, aí é foda, né? Os petistas também têm esse problema, né?
Eles perdem, ficam com dor de corno, etc. Eu sei como é que é isso aí. Todo mundo tem dor de corno na vida, mas move on, né? A mina largou do seu, o cara largou do seu, passa um tempo, você tem que esquecer isso aí, senão, porra, o vídeo não muda, né? Beleza? Então, dito isso, vamos lá. Ó, índice batendo na 1000, devolveu. Vamos acompanhar aqui, né? Para você pensar numa tendência, você vai no mensal aqui, dá uma olhadinha. Tá vendo aqui no mensal, aqui, ó, essa média que tá vermelhinha aqui, ó, é a 200, certo? Certo. Média de 200 meses, tá vermelha. Marca ela, ó. Este candle aqui foi o candle que eu falei para vocês que é o candle de teste para mim. Por quê? Porque ele me parece vir para baixo depois. E aí ele vai ser o primeiro candle cor-de-rosa dessa perna de alta. Cor-de-rosa depois de uma tentativa de máxima aqui, certo? Este candle virando cor-de-rosa, game over, a bolsa vem para o fundo. Se este candle aqui, o próximo candle, não este, se o próximo candle, o candle de dezembro, abrir e fechar acima daqui, aí eu tenho que ficar quieto, porque daí o preço vai subir e aí beleza. Mas por que eu não acredito nessa tese? Porque existe uma coisa que se chama pullbacks e eficiência do preço. O preço cai, bate num suporte, sobe, faz um movimento aqui, ó, batendo uma resistência, aí ele cai, encontra outro suporte, aí ele sobe, encontra outro suporte, bate, faz outro suporte e cai, certo? O que acontece aqui? Folks, ele precisa vir aqui, ó, para completar o teste como ele fez aqui, tá vendo aqui, ó, bem aqui, ó, olha o que ele faz, sobe, bate, volta, defende e aí sobe, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? É isso que ele teria que fazer, ele teria que subir, voltar, aí na defesa aqui, ó, aqui, bem aqui, subir, aí é game over. Entendeu? Então por isso que eu não acredito que este candle resolve. Eu acho que vem para baixo, e eu acho que vem para baixo para o Covid, etc. Já falei isso para vocês, mas é por isso que eu acredito que esse candle vai reverter até o final do mês e aí vem para baixo. Evidentemente, como eu posso estar errado, você marca ali a média de 200, se ele abrir e fechar acima dessa média no próximo mês, eu estou errado e o preço vai subir. Beleza? Chique. E o doleta going down. O doleta vindo para baixo, olha lá, olha que belezinha. Olha, certo? O doleta vindo para baixo, vai buscar aqui este fundo aqui, ó, né? E depois vem buscar aqui este fundo aqui do mensal no 49,58 e depois vem aqui nesse fundo aqui no 48,71, que é o destino do dólar. Dólar é para baixo, tá bom? Podemos ter o dólar até vindo aqui nessa média aqui, ó, no 4846, tá bom? Esse é o caminho do doleta, tá bom? Chique. Esse é o doleta, vamos só pôr no diário para você poder ver esse candle de falha aqui normal, esse candle de falha, né? Faz parte do jogo, tá bom? Beleza? O Infut já falamos, vamos mostrar o Day Futuro. Olha lá, Day Futuro caindo, chique, tá vendo? Por quê? Porque a inflação tá caindo. Se a inflação tá caindo, o IGPM veio negativo, IPCA vai vir negativo. Se a inflação está caindo e o dólar vai cair ainda mais, o risco político brasileiro cai. Não por causa do Lula, nem por causa do Bolsonaro, galera. É porque a inflação está menor. Então, se a inflação está menor, o risco adicionado à inflação tem que ser menor, porque a variável core, que é a inflação, está negativa. Então, não tem como o cara cobrar risco muito maior do que 2 vezes a inflação, por exemplo. Só que ela está negativa, como é que faz? Certo? Então, tem que saber disso, tem que entender isso, tem que ser mais pragmático na leitura das questões de risco da economia brasileira, beleza? Very good. Dito isso, vamos falar da gringa. Primeiro vamos olhar o calendário. Vamos lá. Primeiro, importante, saiu o payroll. Galera, emprego full, não adianta, entendeu? Emprego full, não adianta. Enquanto não tiver redução da taxa aumento da taxa de desemprego nos Estados Unidos, não adianta. O Fed não vai parar, beleza? Ele vai continuar. Por quê? Porque o problema, infelizmente,
é o mercado de trabalho aquecido. Por quê? Porque com o mercado de trabalho aquecido, as pessoas têm mais oportunidade de renda. Então, se elas têm mais oportunidade de renda, elas gastam mais. Então, não tem jeito. Enquanto não tiver um arrefecimento, uma queda do mercado de trabalho nos Estados Unidos, forget about it. Ele vai mandar 0,75. Tá tendo discussões aí de que ele vai arrefecer. Não vai. Tá joia? Não vai. Tá? O que a gente tem de importante na semana? A gente tem falar da Lagarde, não é muito importante, não ligo para essas coisas. No Brasil, a gente tem a Focus na segunda-feira. Na terça-feira, também não temos lá nada muito relevante. O DI para mim não importa nada, tá joia? A gente tem o CPI na China, daí aqui é importante, mas a China é sempre uma coisa metro, né? Daí a gente tem aqui na quarta-feira, né? A gente tem aqui indicador de petróleo, não é lá também nada muito relevante, eu não ligo muito para isso. E aí a gente tem no Brasil, dia 10, a gente tem o nosso CPI, né? A gente tem quinta-feira o nosso IPCA, que deve vir negativo, tá joia? Deve vir negativo, continuidade da queda dos preços, tá bom? Beleza? Volto a dizer, isso não tem nada a ver, Dio santo mio, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, nem com nada, tem a ver com o preço da queda dos preços globais, tá bom? E aí a gente tem nos Estados Unidos o CPI, que daí move preço mesmo, tá bom? Lembrando que a gente sempre olha para o Core CPI month over month, isso aqui, ó. Então se você olhar o Core CPI aqui, ó, tá vendo? Ele está no quadrante superior ainda. Então, enquanto o Fed não vê isso aqui perdendo esse empuxo de alta, ele não vai se meter a besta. Por quê? Porque no anualizado está alto ainda. Ponto 6, ponto 4 dá ponto 5. Ponto 7, certo? Mais ponto 5 dá ponto 12, ponto 6. Tá ali, tá nessa região aqui, ó. Só você olhar aqui o gráfico, você vai ver que tá nessa região. Então não adianta você imaginar que ele vai sossegar com um CPI batendo ponto 6. Ele não vai sossegar. Ele vai querer ver, até se for o caso, taxas negativas de inflação. E ele está certo. Beleza? Ele está certo. Tem que fazer, não tem jeito, tá bom? Então é isso. E aí a gente tem depois, na sexta-feira, a gente não tem nada assim de muito relevante, né? Nada de relevante aqui no mundo, né? Basicamente é isso, tá joia? Então, de olho no CPI americano, na quarta-feira, correto? Na quarta-feira, é isso? Não, na quinta-feira. Na quarta-feira, a gente tem o CPI, na quinta-feira a gente tem o CPI, né? No nosso caso, a gente tem o IPCA, né? Na quarta, então vamos acompanhar, né? É isso, eu tô louco, né? Tô louco, deixa eu ver aqui. Desculpa, viu, gente, que eu tô falando aqui numa alegria tremenda e aí eu me esqueço. É a idade, um dia vocês vão chegar lá. Vamos confirmar aqui. Então a gente tem CPI, vamos lá. CPI na quarta. Respira, Emerson. CPI na quarta. Na quinta, a gente tem o nosso CPI. Beleza? A nossa inflação. Tá joia? Isso aqui tá errado, esse horário aqui. O Coisa tem feito uns horários meio maluco, publicação de horário meio maluco. Mas enfim, CPI nosso na quinta, né? CPI americano na quinta. Correto? Correto. E é isso. Beleza? Então, quinta-feira é dia de CPIs, tá bom? Quinta-feira, tá bom? Chique, chique. Vamos olhar a gringa. Na gringa. Pera aí, gente. Vamos lá. Ó, mostrar uma coisa importante para vocês. O 10-year yield batendo no topo, tá joia? O TLT caindo para baixo, tudo isso caindo para baixo foi ótimo, né? Mas é isso. O que você tem aqui no Dow Jones? 10 para média de 200,
pode ser um bom ponto de venda no Dow Jones, tá bom? Fica atento aí, bom teste de venda no Dow Jones. SP500 bateu ali, ó, e tá vindo para baixo. Claro que você pode dizer que é uma linha de tendência de alta, mas se você pôr no semanal, olha aí, ó, it's going down, entendeu? Então fica de olho aqui nesse semanal aqui que pode ter um bom trade no SP500. A Nasdaq vindo para baixo no semanal, olha lá, tá vendo? O VIX testando aqui no semanal, eu acho que ele começa a subir essa semana o VIX, tá? Vamos ficar provavelmente perto ali do CPI. E aí o euro é aquilo que eu tinha dito para vocês. Olha só isso aqui. Toda vez eu falo, eu incluí o dólar index aqui porque vários de vocês às vezes me escreviam para falar sobre, e eu dizia, gente, o dólar index não é tão importante assim, o que importa é a relação dos Estados Unidos com a Europa. Isso é Bretton Woods, isso é histórico, não, esquece os outros pares de moeda, não tem importância. Mas tem gente que não acredita até ver, então tá aqui o exemplo, olha aqui, ó. Olha o tamanho da barra do dólar index, olha o tamanho da barra do euro. Para, né, galera? É o euro que decide, é o euro que decide, é o euro que decide, é o euro que decide. Os outros moedas não têm relevância, gente, tá bom? Então, o euro batendo para cima, vai lá na média de 200, tá bom? O dólar index caindo, porque o dólar vai cair no mundo. O dólar vai cair no mundo, então aqui no Brasil vai cair também. Bitcoin. Aí o Bitcoin está nesse momento dando uma descansada, está numa região de resistência, vamos acompanhar. O que eu quero aprender com o Bitcoin? Eu quero aprender como é que ele vai se comportar em relação ao par USA. E depois eu vou começar a olhar o par euro, tá bom? Para a gente conversar sobre isso. Ethereum, bom ponto de venda aqui, ó, na média de 200, tá? Fiquem atentos. Petróleo, vindo aqui na média de 50, pode ser um bom ponto de venda também. Ouro, subindo aqui na média de 1000, bom ponto de venda também. E minério de ferro, fazendo o repique para fechar o gap de queda. O EWZ abriu em alta, mas devolveu muito. Pode ser um gap de exaustão, tá bom? É muito comum um gap de exaustão nessa região. Vamos acompanhando. A China subiu aqui, um gap de alta para recuperar esse movimento aqui. O mercado está bem errático, né? E Emerging Markets também fez um gap de alta depois daquela queda gigante aqui, tá joia? Então esse é o cenário nosso de gráfico, né? Como eu disse, eu vou fazer uma breve pausa essa semana, faço o vídeo na terça-feira, na rapidinha, e aí eu vejo vocês só na semana que vem, na próxima terça-feira, e aí eu vou fazer um papéis da galera, vou trazer novidades, vou falar de algumas coisas que eu tô na cabeça que eu vou criar nessa semana para vocês, e vou descansar também para começar meu novo ano astral, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, espero que vocês tenham uma semana abençoada. Valeu por me acompanhar e fico muito agradecido aí de ter a honra da sua companhia aí. Seja no domingo, seja no grupo do Telegram. Se você não conhece o grupo do Telegram, entra lá. Seja no curso gratuito que está aqui no YouTube. Fui, valeu. Tchau, tchau.